Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos para a leitura e para o estudo de mais um novo capítulo. Desta vez vamos para o capítulo número 16, que é Confidências, e então vamos continuar a acompanhar André no seu encontro com sua mãe. E para quem não viu o primeiro capítulo desse encontro, vou deixar aqui em cima no vídeo uma referenciazinha que pode ir lá assistir. Então, hoje, agora, neste momento, antes de iniciarmos o estudo, vou pedir que possam encontrar uma posição confortável, ir serenando os pensamentos, fechando os olhos e vamos respirando fundo. Sentindo o envolvimento da espiritualidade e de corações elevados ao alto. Agradecemos ao Cristo amigo por nova oportunidade de aqui nos encontrarmos. Corações unidos nas diversas dimensões da vida, para lhe conhecer os mais ínfimos detalhes, para juntos, unidos no amor do Cristo, aprendermos a seguir na sua direção, aprendermos a desenvolver o amor, a abrir as pétalas da compreensão, a fazer crescer a compaixão, a dar-nos uma empatia como irmãos, levando as duas asas, a do amor e a da sabedoria. Vamos continuando nesta estrada luminosa, que é o encontro com o meigo Rabi, Jesus de Nazaré. Aos nossos mentores, hoje aqui pedimos que nos guiem e inspirem neste estudo, que nos abram o entendimento e nos acarinhem com seu pensamento de paz. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Então, vamos iniciar a leitura do capítulo número 16, intitulado Confidências, do livro Nosso Lar, ditado pelo espírito de André Luiz a Chico Xavier. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção, as dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegria e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre,
animado e feliz. Oh, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhoso a esfera de sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais! Que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza. Na situação em que me encontro, é antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu. Ah, teu pai, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou meu pobre Laerte, a paisagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizeram muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu a minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos, tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivava irrefletidamente, pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo, lutou repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Muitíssimo impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigo em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta.
Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Assombrava-me as informações referente ao meu pai. Que espécie de luta seriam as dele? Não parecia sincero, praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos? E, levado com a dedicação maternal, perguntei. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames. Não as classifique assim, ponderou minha mãe. Diziante, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhos de nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente na minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarence e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei. A senhora tem acompanhado o papai devotadamente. Nada poderá informar relativamente a Zé e as crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades, devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou. Tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou. Não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se, curioso por saber como vivia até ali. Pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: Não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Bem, obrigada. Mais um capítulo maravilhoso. Eu confesso que eu aguardava a visita da mãe de André desde o primeiro capítulo. Porque depois que qualquer pessoa que nós sabemos desencarna, eu acho que todos nós pensamos, será que aquela pessoa está com aquela outra que foi antes? Será que eles já se encontraram? Se for uma pessoa mais nova, que perdeu o avô, a avó, será que já encontrou lá com a avózinha?
ou com um irmão, ou alguém que tenha ido anteriormente. Esse capítulo número 16, o que nós vamos fazer hoje será reler de uma forma mais resumida pedacinhos para atentarmos a alguns detalhes. No capítulo de hoje, enquanto André conversava com a mãe, ela comenta, logo no início do capítulo, que se sentiu alegre, consolado, que até diz que o espírito estava banhado de contentamento. Acho que todos nós conseguimos imaginar o que ele quer dizer com esses sentimentos, não é? Depois de tantos anos, depois do sofrimento, da surpresa da morte do corpo terreno e depois a passagem pelo umbral e a descoberta do mundo espiritual para ele. Ver alguém conhecido pela primeira vez deve ter sido muito bom, principalmente por sendo a mãe dele. E no capítulo anterior, quando essa conversa iniciou, a mãe de André ensinou para ele sobre a dor e a separação, e dizendo que são também ferramentas evolutivas, não é? E se nós pararmos para fazer uma reflexão sobre isso, ela também está nos ensinando como é importante para nós amarmos a outros além daqueles que são nossos amigos, entes queridos, familiares. E teve-se muito difícil, porque claro que eu, como ser humano, é muito natural do meu ser, não é? Amar primeiramente aqueles que me são próximos. Então, ela diz que a distância entre eles, ao invés porque ele estava reclamando, ele estava lá chorando, choramingando, que tinha sido muito tempo que ele sofria, blá, blá, blá. E ela disse que era para ele não estragar aquele momento, em vez de estar reclamando, vamos aprender que a dor e a separação também são ferramentas evolutivas. E nós queremos mais do que tudo evoluir. Então, trouxe essa reflexão para nós essa noite, para pensarmos que, às vezes, a dor da separação, se separar de alguém, estar longe de um ente querido que já partiu, é também momento de nós pararmos e pensarmos, eu amo aquela pessoa, mas espera aí, eu também tenho que amar todos os meus irmãos. Eu vou usar esse tempo que nós estamos afastados para poder conhecer, amar, ajudar e evoluir com outros. Certo? Ele também comenta sobre a questão dela estar numa esfera elevada, né? E ele comenta como devem ser maravilhosas e sublimes as esferas onde ela habita. E ela então disse a ele que não era para ficar imaginando que os que lá viviam ou vivem, né? Ficam lá descansando. Ela reafirmou, disse que, dizendo isso, não estaria reclamando, mas ela disse que nas esferas elevadas requer mais trabalho, mais abnegação e mais responsabilidade. Quando ela diz, desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. E notem que ela não diz pela minha renovação espiritual. Ela diz pela nossa. Quando ela diz pela nossa, isso quer dizer, enquanto ela esteve evoluindo no plano espiritual, não é? Ela desencarnou e continuou a renovação dela lá, ela esteve trabalhando pela família. Por André também. Aí ela explica a André que muitas entidades, ou seja, muitos espíritos ao desencarnarem, eles ficam ligados ao lar terrestre, não é? Às vezes com a desculpa de muito amarem ou muitos amarem aqueles que continuam encarnados. Eu trouxe
esse ponto de referência hoje para nós podermos pensar um pouquinho sobre o cordão de prata, que nós iremos ver André mencionar o cordão de prata mais além nos Missionários da Luz, mas quando ela diz essa questão de que muitas pessoas ainda ficam, não é? Eu vou mencionar 2 exemplos. Um seria um indivíduo que desencarna não sabendo que desencarnou e nós vemos esse caso ser relatado em várias outras obras né, espíritas, que mesmo não sabendo que desencarnou, continua naquele ambiente, continua naquele lar ou naquele local, vivendo normalmente como se ele estivesse vivo, mas sem se dar conta que, na verdade, o corpo morreu. Eu até lembro, vocês lembram de um filme que não é espírita, mas espiritualista, O Sexto Sentido, em que o médico ele morre de uma forma brutal, muito rápida, e ele continua ali, ele, né, ajuda o menininho que tem problemas psiquiátricos e ajuda ele, e ele só descobre que ele estava morto no fim, que o tempo todo, se alguém não assistiu, eu já lancei um spoiler, que é super interessante, porque ele só viu o que ele queria ver, não é? A porta estava fechada, a mulher dele, que ele imaginava que ela estava sempre com raiva, e ele sempre ali tendo conversa, monólogos com ela, imaginando que ela não respondia porque ela estava chateada com ele, porque ele estava trabalhando muito, mas ele já tinha desencarnado e continuou preso ali naquela psicosfera. E tem outro exemplo que também são alguns espíritos que desencarnam, sabem que desencarnam imediatamente, mas escolhem continuar naquele ambiente. Eu não vou generalizar, porque pode existir a questão de estar apegado àquele ambiente porque a preocupação com alguém, porque as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu morro, minha mãe fica muito triste, está chorando diariamente, sofrendo, e aquele sofrimento, na verdade, me puxa a ela. Não é? Que tamanha, ou tem outros casos de tamanha é a atração daquela psicosfera, se é uma pessoa que morre com raiva, com ódio, e de uma situação, e continua ali naquele momento, naquele sentimento, e fica preso ali naquela situação. E aí nos faz refletir sobre o cordão de prata, que é um cordão que, segundo André, nos prende o perispírito ao corpo. E trouxe aqui, na verdade, uma explicação. Não são todos os encarnados que têm a capacidade do autodesligamento, que é ato de desligar os laços que nos prendem ao corpo físico. A grande maioria necessita de ajuda e amparo, tal qual é difícil esse desligamento, por ainda continuarmos ligados vibratoriamente ao plano. Sendo assim, existem na espiritualidade equipes de socorro especializadas no desligamento. Essas equipes realizam suas tarefas mediante o merecimento do espírito que está desencarnado. Tal processo é realizado por estágios e tem um preparo que se inicia dias antes do desencarne. Ou seja, se você merecer, se você fizer por merecer, dias antes do seu desencarne, haverá já uma entidade, uma falange de espíritos, que são esses espíritos que trabalham para isso, que já vão estar te visitando, já vão estar planejando aquele desligamento, preparando o seu desencarne. O desencarne acontece, o tempo que é realizado a esse desligamento do corpo material pelo seu perispírito, eles estarão acompanhando para poderem recepcionar aquele espírito, né, no perispírito, e encaminhar onde deve ser. Aí a gente pensa, e os que não merecem, não têm todo esse processo bonito, não é? De ter esse preparo maior,
não é? Esse planejamento. E é um trabalho maravilhoso, eu vou vos dizer, a gratidão que eu tenho por todos os nossos irmãos que trabalham amparando essas pessoas para esse desligamento. Porque deve ser muito, muito emocionante poder ser um médium que consiga ver tal ato de acontecimento. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Bom, é assim, eu queria dar só um acrescento no que você acabou de dizer, com uma certa certeza daquilo que conhecemos pela espiritualidade, que nos orienta, sobre o momento ou os dias que antecedem a desencarnação das pessoas. Assim como no plano material, nós temos nos hospitais equipes preparadas para o nascimento das pessoas, ou seja, aqueles que retornam do plano espiritual, depois da gestação de 9 meses, abrem os olhos pela primeira vez no plano material, naquele invólucro novo. E no plano espiritual, no processo inverso, ou seja, quando nós estamos adentrando a pátria espiritual, aqui André diz muito bem sobre a necessidade do concurso fraterno das equipes de desencarne, de desenlace, vamos dizer assim. Ninguém fica desamparado ao seu bel prazer, ao relento, vamos dizer assim, no momento da desligação do corpo. Existe aquela imagem que tem a imagem da morte, com aquela foice que vem nos buscar. Troquemos essa imagem por irmãos abnegados que vêm nos auxiliar a desligar os laços que nos ligam à matéria e formar com os fluidos que nos restam do duplo etéreo e daqueles que habitam os nossos órgãos, que vão morrendo, vamos por dizer assim, na matéria aos poucos, e os seus restos fluídicos vão se formar, vão agregar no perispírito. Então, depois nós somos entregues a nós mesmos, com merecimento ou não, né? Somos entregues às nossas paixões, à nossa realidade espiritual. Mas no momento, ou nos momentos, ou nos dias que antecedem, pode ser até desconhecidos da família, né? Mas todos nós temos um amparo divino para sair do corpo e entrar no plano espiritual, né? Eles vêm ali já, e o merecimento vem através daquele nosso anjo guardião que sabe, na sua profundidade, como correu, né, a nossa reencarnação íntima daquilo, né? Como se fosse o reflexo do pai do André, né, em nós, né? Aqui, perante a nossa família, nós somos os fidalgos responsáveis, mas na intimidade do nosso coração, nós somos os depravados da vida. Muito obrigado. Obrigada, pai. Muito bem, continuando. Vocês se lembram que no capítulo em que André aguardava Clarencio conversar com aquela senhora, e ela pedia autorização para poder vir ajudar os filhos que estavam necessitados? Você se lembra o que Clarencio disse a essa senhora, que só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém? A mãe de André, nesse capítulo agora, ela nos disse algo muito parecido, que é: o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Para podermos, então, continuar e intercedendo por outros, não é? Encarnados ou desencarnados, nós temos que continuar o nosso trabalho, porque sem o trabalho,
sem o plantio não há colheita. E é com muita consciência, com muita humildade que eu digo que, mesmo estudando a doutrina e abrindo essa linha de entendimento, não é, sobre as verdades do espírito imortal, nós, estando reunidos hoje, não é, nós aqui não sabemos as dificuldades que esses irmãos passam ao desencarnar e ao se sentirem tão presos a essas paixões. Igual ela disse que algumas pessoas têm o desencarne, mas se prendem ao lar terrestre e dizem que é por amor, não é? Nós não sabemos o quão difícil deve ser para se subtrair dessas emoções, desses sentimentos, e é bom pensarmos e compadecermos daqueles que já passaram por isso. Tá bem? Continuando. E o pai? E o pai? E aí André perguntou para a mãe dele sobre o pai, e ela então disse a ele, não é, que o pai já faziam 12 anos que lá andava num umbral em zona de trevas compactas, o que nos leva a pensar que talvez seja uma região um pouco mais complicada ali de onde o André foi encontrado e esteve durante alguns anos. O outro fato interessante sobre a conversa sobre o pai é que quando ela fala sobre o umbral, nós já falamos sobre o umbral um pouco, e nós já vimos referências sobre o umbral em outras obras, e sabemos que o umbral tem várias regiões, não é? E essa região onde ele está são de trevas compactas. Ela diz aqui no livro, quando encarnado em terra, ele era um homem de negócios, muito fiel às tradições da família, que ia à igreja todos os domingos, não é? Que era um cavalheiro, e que ele foi assim até o desencarne dele. No entanto, fora do lar, ele tinha muitas amantes. E vocês lembram que nós já falamos isso, e eu disse para vocês que eu vou estar repetindo isso até o fim do último capítulo, que é: ao desencarnarmos, ninguém se torna santo. A máscara cai e nós vamos nos ver exatamente como nós somos nos nossos corações e nas nossas mentes, não é? E, claro, ir lá à igreja todos os domingos, rezar lá todos os domingos, não fazia com que ele fosse um santo. Assim que ele desencarnou, pôde-se ver, abrem-se as cortinas e pode-se ver quem realmente nós somos. E aí foi que ele encontrou com essas duas dessas amantes que ele tinha, não é? Que ele estava mentalmente ligado a elas, não é? E segundo ela, essas duas mulheres estavam ali em uma rede de entidades maléficas. Elas estavam ligadas a essas entidades inferiores, a uma rede de entidades inferiores, e o Ernesto, assim que ele desencarnou, teve lá essas duas mulheres ansiosas esperando por ele. Parece que ele fez alguma coisa para elas e elas aguardavam por ele, ansiosas para o retorno dele à pátria espiritual. E a mãe do André disse que a passagem no umbral lhe foi muito amarga. Então, nós vemos que assim que ele passou pelo umbral, vocês se lembram por que nós passamos pelo umbral? Lembram-se da explicação de Lísias sobre por que nós passamos pelo umbral? Alguém pode me lembrar aqui, que eu estou com amnésia? Lembram-se que Lísias explicou que a passagem pelo umbral é necessária para se lavar os resíduos mais densos. O Felipe lembra. Eu não consigo ver, gente, tem que tirar o mudo. O Felipe lembra. O Felipe lembra, ele falou, ok. Não, já Dona Maria também. Já foi dito. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, abre o microfone e fala, porque eu não consigo ver ninguém enquanto eu estou aqui. Eu só consigo ver quando vocês falam.
Mas é isso mesmo, não é? Ele disse, né, que passando pelo umbral para lavar aqueles resíduos densos, e ela está dizendo que a passagem dele pelo umbral foi muito amarga. Mas, no entanto, ele não saiu de lá. Na verdade, ele saiu de lá. Foi quando ela menciona que o Clarencio teve, né, a sorte de conseguir levar ele para um dos ministérios por algum tempo, mas infelizmente ele foi sugado por essas energias de volta para o umbral. Aí ela disse que, a princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que, após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente, ou seja, intimamente, após a morte do corpo, né, minha gente? A máscara cai, não tem como. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Outro ponto interessante, ela foi lá, exatamente como Clarencio foi lá, não é? Interceder por André. O Laerte, como André não conseguiu perceber a presença deles lá, porque eles estavam, né? Nós aprendemos no curso mediúnico sobre as frequências, em diferentes frequências, mas interessante que ela menciona que ela estava lá com outros amigos, ou seja, ela foi assistência do marido, mas também levou amigos para poder ajudá-la nesse resgate, que é muito, muito bonito de poder merecer tal, eu não vou dizer favor, mas tal bondade. Continuando, então, André, então, ele pergunta se não tinha como ali poupar o pai daquele sofrimento, não é? E ela disse que sempre que ela lavar, ele não consegue notar a presença dela, não é? Porque o padrão vibratório dele ainda está tão baixo. E mesmo tentando inspirar ele, que ela está dizendo aqui, inspirar ele, o máximo que ela consegue é arrancar de vez em quando algumas lágrimas de arrependimento. Mas, claro. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês: ele só encontrou todas as amantes que ele tinha, não é? E por que vocês acham que pode ser que as outras amantes estavam encarnadas no momento do desencarne, mas por que ele encontrou só com 2 pessoas ali do passado dele? Alguém tem aí alguma ideia? Não? Eu vou dizer, em relação ao reencontro com as duas, são compromissos morais mais sérios, efetivos, assumidos na clandestinidade. Ou seja, ele, às vezes, prometia abandonar o lar para poder viver com elas, para continuar usufruindo o prazer do corpo, e essas duas criaram um elo afetivo, e o esperava, cara, quando as portas do túmulo se abriu para ele, ao cobrar as promessas feitas na carne. Então, elas se sentiram donas ou senhoras, né, de um poder de cobrança para o qual ele houvera se comprometido com elas, né? Exatamente, exatamente. E citando ela, tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Ou seja, ele compartilhava com elas essas vibrações. Aí está aqui: os princípios da família e do amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente, enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Ou seja, o pai de André estava tão acostumado a mentir, a ser impulsivo, que mesmo tentando lembrar da mulher, dos filhos, da família, etc., ele não conseguia manter esse padrão vibratório e acabou por se deixar levar.
Ela também comenta aqui que ela pediu ajuda de amigos, né? Em 5 núcleos diferentes. Outro ponto interessante, ela foi a 5, né, pontos diferentes pedir ajuda, intercedendo pelo pai de André. Aí eles falam sobre as irmãs de André, não é? Que 2 delas aí também estão presas no umbral, porque elas estão na crosta terrestre. E ela, desculpa, antes de progredir aqui, sobre as amantes também, outra coisa muito bonita foi ela chamar a atenção de André quando ele chamou as mulheres, né, de mulheres infames, e ela diz a ele, não chames assim, elas são filhas de Deus, são nossas irmãs, são doentes, né, estão doentes e ainda ignorantes e ou infelizes, mas não as chames assim. E nos mostra também essa grande né, posição. Eu Nós vamos conheço. achar bastante engraçado também é que André seguiu os passos do pai. Sabe que essa posição da mãe de André nesse ponto aí, defendendo, né, falando, não fala assim das moças, porque não é. Eu conheço uma pessoa exatamente como ela, e quando eu li essa parte, me veio exatamente essa pessoa à mente, que é uma pessoa que eu conheço que viveu uma situação, mas me falaria a mesma coisa se fosse. Jaque, posso só fazer aqui uma reflexão só para Claro. finalizar aqui esta parte do pai, que acho que é uma passagem muito importante, que é que nós às vezes, estudantes da doutrina, estamos a ler um livro que nos fala de outro plano e quase que fazemos uma distinção entre o nosso plano e o outro plano, e parece que vivemos sempre na expectativa, quando eu chegar lá como é que vai ser, quando eu estiver lá como é que vai ser, e na verdade, ver se eu consigo organizar aqui ideias, na verdade não é muito diferente daquilo que nós vivemos cá, porque se nós trouxermos essa reflexão para o nosso dia-a-dia, e eu não vou enumerar nenhum tipo de vício, porque cada um faz essa autorreflexão, nós vamos ver que há pequenas coisinhas na nossa vida que nós muitas vezes, como dizia, que ele quase que tem momentos de arrependimento, que é quase como aquela vontade em que nós dizemos assim, agora eu vou começar a estudar a doutrina espírita, vou ler os livros a toda a hora. E depois, passado um bocadinho, nós desistimos de estudar e entregamos-nos a ver uma coisa qualquer, a distrair-nos, e em vez de trabalharmos na nossa renovação, distraímos com outras coisas do caminho. Há outros momentos em que nós temos a própria assistência espiritual, que é uma mãe, que é um irmão, que é um pai, que é um amigo, que estão ao nosso lado e dizem, olha, e se tu tentasses fazer isto? E se tu não te apegasses por esse caminho? E nós próprios não os conseguimos ouvir também. Então, no fundo, aquilo que nós vivemos encarnados é exatamente aquilo que nos é explicado hoje, também naquele momento do pai. Nós temos várias pessoas que nos aliciam para caminhos que não são tão bons, temos outras pessoas que nos vêm muitas vezes tentar orientar, e nós ou não temos a capacidade de os ouvir, ou quando, por isso é que o André dizia, é preciso muita renúncia da tua parte, da parte da mãe, para poder olhar para estas 2 irmãs e não as ver como o lado mau da história, mas para as ver como irmãs abnegadas, que também são filhas de Deus. E a grande reflexão que nós temos que fazer aqui é, no dia-a-dia, quais é que são aquelas coisas que muitas vezes nos puxam para o caminho da ilusão, e muitas vezes aquela voz amiga que nos vem alertar e que nós muitas vezes até nos revoltamos, começar a ter mais capacidade para ouvir e para nos tentar transformar, e não estarmos muito só pensar que do outro lado é que vem a correção, ou que do outro lado é que vem estas situações que nós acabamos de ver aqui nesta passagem, que elas também existem logo a partir deste plano em que habitamos. Porque, no fundo, são diversas dimensões de um mesmo pai. Realmente.
É muito fácil nós nos desatentarmos a tais vibrações, escolhas. Eu vou explicar para vocês rapidamente. Ontem, eu tenho acompanhado o trial do Johnny Depp desde o início. E não só porque não por ser só fã, mas porque eu me interessei imensamente sobre o assunto e me prendi a isso. Então, todos os dias nós falávamos sobre isso aqui em casa, no trabalho, acompanhando, sabe, todos os depoimentos. E ontem saiu o resultado e ele conseguiu provar a inocência dele sobre uns relatos que a ex dele estava falando. E eu fiquei super feliz, que nós estávamos, o Johnny ganhou, fiquei toda feliz que ele tinha ganhado. E eu estava com algumas amigas, e a gente riu imenso de algumas coisas que ela tinha falado no tribunal. E quando eu cheguei em casa, veio aquela voz amiga no meu ouvido: por que você está feliz? E eu, porque ele ganhou, ele conseguiu provar a inocência dele, e ela realmente agora vai pagar pelas mentiras que ela inventou. Ela é uma irmã, ela pode estar falando a verdade, ninguém sabe. O que aconteceu foi só que o juiz e os júris, né, intercederam em favor dele, não dela, mas pode ser que as coisas que ela esteja dizendo é verdade, mesmo que seja mentira, por que você estaria feliz pela tristeza de outro ser? Aí eu tive que fazer uma prece e oração por ela. Mas você deixa levar, todo mundo ficou feliz, e você também, e você começa a rir de algumas coisas. E aí, quando eu cheguei em casa, eu levei esse puxão de orelha, que não é para ficar rindo da desgraça de ninguém, que eu devia estar orando por ela. E se ela estivesse mentindo, ela está doente mentalmente. Se ela estiver doente mentalmente, ela também merece uma oração. Continuando. Ela comenta, a mãe de André comenta, que não é possível acender a luz em candeia sem óleo e sem pavio, não é? André vem, então, a saber que não era só o seu pai, mas as duas irmãs, que estavam estavam ali no umbral, e ele, que a irmã mais velha dele acabou por encarnar para poder ajudar, né? E André não deixa passar essa oportunidade. Enquanto a mãe estava ali conversando com ele tinha que perguntar. No início da conversa com a mãe, eu já imaginava, antes do fim da conversa com ela, ele vai perguntar sobre ir lá, né, ver. Ele conversou com ela no início, dizendo: eu preciso lá ver minha Zélia, porque o que está acontecendo com ela, tem que saber, ela deve estar sofrendo muito. E agora ele perguntou se ela tinha ido lá ver ele, a família dele, porque se ela estava visitando o pai dele no umbral, talvez ela pudesse ter vindo à Terra para ver a família dele. E a mãe deixa esse último pensamento, deixa um pensamento sobre não é possível acender a candeia sem o óleo, sem o pavio. E no livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo Chico, pelo espírito, ditado pelo espírito de Emmanuel, ele fala sobre a candeia viva. E é com base no versículo de Mateus do capítulo 5, versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Ou seja, ela estava explicando para ele por que o Laerte ainda não tinha saído daquela situação, não é? Eu vou pedir a nossa irmã, então, para ler só um pouquinho dessa reflexão que nós temos hoje trazidas por Emmanuel. Eu vou partilhar com vocês aqui enquanto ela lê. Espera só um minuto. Aqui. Nós vamos ler aqui. Deixa eu só aumentar, porque eu não consigo ver nada. Aí do ponto onde está. Okay.
Portanto, do livro Fonte Viva, capítulo 81, a candeia viva. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um irrelamentável despender nossas forças, sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, da nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Coloquemos as nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não olvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Maravilha. Obrigada, Ana. Não tem como ajudar ninguém se a pessoa não quiser ser ajudada. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Aí. Não há como ajudar a quem não quer ser ajudado, não é? A candeia precisa do óleo e precisa do pavio, senão não acende. E aqui mais para o fim. Não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Meus irmãos, como é importante para nós podermos entregar a Deus nosso pensamento, em pensamento, como se fosse um presente, aquilo que nós queremos trabalhar. Meu pai sempre usa o pensamento cria e a vontade, alguém sabe? Executa. Muito bem. Então, quando nós estamos com pensamento, criando em pensamento, entreguemos a Deus as nossas angústias, nossas tristezas, nossos sonhos, nossos objetivos, nossas vontades, para que Ele possa nos ajudar a alcançar o destino onde nós queremos chegar. Agora que esse foi o fim, deixa eu só checar se foi o último slide. Yes. Nós vamos, então, falar um pouquinho, para terminar, não é, com chaves de ouro esse capítulo. Eu peço imensa desculpa a vocês, nós estamos um pouquinho estourados no tempo. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a questão da maternidade, a maternidade na doutrina, esta maravilhosa ação de poder receber um outro ser para cuidar, para amar, para ensinar, para acompanhar e crescer juntos. Ficou para essa semana a Ana, Amada, meu pai, Dona Maria, minha mãe. Quem quer começar? Vou fazer roleta aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ana. Sim. Boa. Bem, eu
estava a ver aqui, estive a ver no Livro dos Espíritos, na questão 890, que se pergunta se o... Deixa-me só ir aqui ver mesmo. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Ao que os espíritos respondem, uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. Mas no ser humano é para o resto da vida e mais além. E eu sou mãe, e é de uma honra, gratidão profunda poder colaborar com Deus no acolhimento de um espírito. E nós aqui podemos ver as coisas por dois prismas. Pelo prisma meramente humano, e aí a tarefa da mãe, só por esse prisma, sem a espiritualidade, pode ser uma tarefa muito penosa. E quando nós pomos Deus na nossa vida, no nosso pensamento, na nossa essência, quando nós olhamos para a maternidade ou para um filho que acolhemos com a visão de estarmos ali parceiros de Deus, nós acolhemos aquele espírito, não é nosso, é emprestado, mas temos o dever de ser instrumentos do amor de Deus, acolher aquele espírito, zelar por ele e prepará-lo para a sua própria evolução, o seu próprio progresso, dando-lhe todas as oportunidades ou na maneira das nossas possibilidades. Eu acho que é assim, não é preciso ter dinheiro, basta ter amor. E com amor e com muita fé, confiança em Deus, e sabendo que quando temos vontade o recurso aparece, confiando e sabendo isso e entregando tudo a Deus, é uma graça ser mãe. E não é preciso ser mãe biológica. Nós somos mães quando acolhemos no coração um ser, alguém, seja quem for, ao nosso cuidado, porque quem ama cuida. E sabendo isso e pondo sempre Deus na nossa vida, na nossa essência, na nossa tarefa, espiritualizando-nos, nós conseguimos fazê-lo com amor e tendo Deus connosco, tudo se faz. Obrigada, Ana. Verdade, realmente. Amar a maternidade é um ato de muito amor. Mada? Há uma frase que o Robson está sempre a dizer, que as mulheres são parceiras de Deus na criação. E então são também instrumentos de Deus para Ele revelar a sua presença em nós. E não há ninguém que nasça na Terra sem o envolvimento de uma mãe. Não há ninguém que viva sem a influência da sua mãe, seja positiva ou negativa, mas sempre fica essa influência. E daí nós vemos o papel importante que representa uma mãe
e que tem uma mãe. Hoje eu vi um pequeno vídeo de Raul Teixeira em que ele fala sobre este assunto da maternidade e ele chega a dizer que a gestação, a gravidez é quase como um maior transe mediúnico que se pode ter na história, ver na história, porque são 9 meses que uma mãe carrega o seu filho no ventre, numa troca psíquica imensa. Naqueles 9 meses de gestação está a mãe a filtrar e a absorver o psiquismo do seu filho, como o seu filho a absorver não é, o psiquismo da sua mãe. Por isso se diz que uma mãe é a pessoa que melhor conhece o seu filho, e da mesma forma o filho conhece melhor a sua mãe, porque não há nenhum filho que se consiga esconder da sua mãe, porque ela conhece-lhe os fluidos, conhece-lhe o psiquismo, conhece-lhe as emissões mentais, desde aquele processo maravilhoso que é a gravidez. Então, e realmente é verdade, uma mãe às vezes só de olhar para nós, ela sabe alguma coisa não está bem, só de olhar para nós ou para o nosso respirar, às vezes só de pensar, ela sente ou que estamos bem, que estamos felizes, ou que precisamos de alguma coisa, não é? E nós vimos desde do estado animal a desenvolver esse sentimento, primeiro como instinto, não é? Depois vem surgindo naturalmente e vem crescendo no nosso coração e tornando-se aquela frase, não é? Aquele sentimento, aliás, que é o amor de mãe. Não há igual ao amor de mãe. E eu só queria também deixar aqui uma recomendação de uma leitura maravilhosa que está neste livro, que é Os Astronautas do Além, em que tem muitas lições sobre a família, sobre a parentalidade, sobre a adoção, e tem uma lição muito boa, que é do irmão Saulo, que se chama A Alquimia do Amor, e fala principalmente dos parentes difíceis ou dos filhos difíceis, e que é essa alquimia do amor que transforma e que acolhemos esses filhos ou esses parentes porque o nosso amor os atraiu para haver a transformação. E há muito que se podia falar sobre este assunto, sobre a maternidade, mas fica aqui só este pequenino comentário. Obrigada, Amanda. Depois eu vou dar uma olhadinha no livro, que realmente eu não li ainda. Fica para minha lista dos que eu quero ler. Dona Maria. Cadê Dona Maria, que eu não estou vendo? Cadê o Felipe? Já passo. Tá aqui. Olá, Dona Maria, boa noite. Olá, boa noite. O que a senhora pode partilhar conosco sobre a maternidade? Isto da maternidade tem muito que se lhe diga. Eu hoje abri o Evangelho de manhã e o que me saiu foram os órfãos. Os órfãos. A maternidade é isso mesmo, é amor. É nós amarmos. E por vezes é muito confundido, muito, sei lá, não sei como é que é de explicar. Porque nós, ao receber o nosso filho, nós aí estamos ou não deixamos que o amor seja tão puro, por exemplo. Porque chamamos nosso e não deixamos que o amor seja mais abrangente.
por exemplo, como nós deixarmos uma herança a um filho. Eu aqui digo que nós, ao longo dos anos, deixamos uma herança muito má, que é, à partida acabamos por lhe ensinar o orgulho, quando recebemos esse filho, nós queremos que ele seja, sei lá, tudo e mais alguma coisa, e nem sequer lhe damos a saber, e depois ele dá-nos uma decepção, e essa decepção para nós é muito grave, sofremos muito. E esse filho, por vezes, nem sequer sabe aquilo que o ideal que nós temos para ele, e depois, só por ele não seguir o nosso ideal, nós sofremos muito. Portanto, o ser mãe é muita coisa, abrange muita coisa. E a Jaque, na quinta-feira, falou aí uma coisa que é assim: quando viestes cá, eu achei que tu não precisavas de nada, que eras uma rapariga forte. E tu, na quinta-feira, deste-nos a perceber que também precisas de colo. Portanto, mãe, é isso, nós a todo momento temos que dar colo, seja ele a quem for. E graças dou a Deus por este grupinho, que é maravilhoso, que dá colo uns aos outros. E é isso. Muito verdade, viu, Dona Maria? Obrigada pela sua partilha. A senhora, ao falar, o interessante é que a senhora falou da leitura do Evangelho dessa manhã, e enquanto Madalena falava sobre Raul Teixeira, me veio à mente: que bonito, as mães são amor, como é bom ter as mães, e essa troca. E me veio milhares e milhares e milhares de crianças na face da terra que não têm um colo vindo da própria mãe, ou do pai, ou daquela pessoa que partilha, né, que é da familiar. Exatamente. Quantas crianças jogadas às ruas, ou vivendo em orfanatos, com funcionários dia após dia, sem um colo, sem um abraço, sem um beijo, sem um carinho sincero. E quando a Madalena estava falando isso, me veio isso na mente, e a Dona Maria falou sobre a questão do que leu essa manhã. Nós estamos sempre em conexão. Exatamente. A maternidade é muitas coisas, como a Dona Maria disse. A maternidade, ela abre muitas portas do amor, do conhecimento, do aprendizado. A Dona Maria falou sobre nós temos os filhos, criamos muitas expectativas para eles, e depois nós temos essas expectativas feridas. Por quê? Porque eles tomam caminhos que não foram o que nós escolhemos para eles. Porque nós temos os filhos como nossas propriedades, é meu filho. E nós temos que, na verdade, que sempre lembrar que nós temos os filhos emprestados por alguém. Que o verdadeiro pai ou mãe, que é os dois, é Deus. Então, nós temos nessa terra esses pequeninos que crescem, mas eles não nos pertencem. E nós não pertencemos aos nossos pais. Nós somos empréstimos que são feitos por Deus a nós, não é? Para nós cuidarmos e amarmos da melhor forma que pudermos. Lembre-se que o melhor do mundo, não é o melhor que você pode dar. Porque às vezes, né, nem sempre nós nos sentimos os melhores pais, as melhores mães. Mas desde que nós façamos o melhor que nós podemos fazer, já é o suficiente. É o suficiente. A Ana falou sobre o dinheiro, que não é dinheiro. Eu vim de uma família humilde. A minha mãe e meu pai nunca me deixaram faltar nada.
absolutamente nada. E nós éramos super humildes. E eu estava falando isso com Mônica quando eu estava aí em Portugal, que quando eu paro e penso na minha infância, eu não tenho um sentimento ou um pensamento de tristeza. Eles passaram os maiores apertos da vida deles, não é? Meu pai e minha mãe podem contar para vocês, passaram dificuldades financeiras, mudaram de um lado para o outro, eram super jovens, tiveram filhos jovens, mas eu não tenho lembrança disso, porque seja lá o que for que eles passaram e fizeram e tiveram lá na época deles, eu e minha irmã, nós tivemos a melhor infância do mundo. Tivemos colo, tivemos amor, tivemos proteção, tivemos sempre aquele sentimento de família. E isso é tudo. Eu não vou falar que é tudo. É o preparo e a base para um ser, para uma mulher, para um homem, para frente. Eu vou terminar a noite de hoje com o Sr. Robson falando um pouquinho sobre a maternidade e fazendo a prece de encerramento. Agradecer a vocês todos por terem me ouvido hoje, partilhado comigo. Eu preciso de colo, sim, Dona Maria, e eu amo um colo. Eu preciso muito de colo. Eu sou muito forte, realmente, mas eu preciso de colo. E eu realmente encontro muito Eu disso aqui. quando olho para ti, vejo-te daquela maneira e depois vejo-te a ter colo, ótimo. Um beijo a todos vocês. Vou passar a palavra ao Sr. Robson. Fiquem com Deus. O bom da Jaque é que essa espontaneidade dela sempre foi marcante de quando ela abriu os olhinhos pela primeira vez. Foi tão bom recebê-la, tanto quanto as outras também, mas está aí a Wanda, que foi minha companheira durante 18 anos, soube renunciar grandes coisas, os sonhos da sua mocidade, porque nós nos envolvemos muito cedo, e acompanhei cada passo da criação dessas crianças, que continua sendo criança para mim, e não consigo expressar, porque eu não tenho a sensibilidade que as mulheres têm em relação à maternidade. Mas, quanto a isso, eu tenho ajuda espiritual, não para sentir, mas para poder traduzir em verso e prosa o que meu querido amigo, poeta de Vassouras, Casimiro Cunha, diz, e nos coloca muito. Ele tem um poema que diz Carta às Mães. Eu gostaria da atenção de vocês todos nesse poema. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busca imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso de alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz embora a estrada tenha sombras de amargores. Ser mãe é ser energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvide da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com teu próprio coração. Não deixes que se transforma o teu amor em paixão. Muita vez a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços, chorando na desventura, os perigosos desvios
da sua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe, qual se fora teu também, e estará santificado teu lar nas luzes do bem. Castiga amando teu filho, em teu carinho profundo, prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio do teu amor. E elevados ainda nas nuvens dessas doces palavras, numa exaltação à maternidade mundial, não esquecendo a Rosa de Nazaré, que nos deu do seu regaço materno a luz do mundo, nosso Cristo Redentor. Maria de Nazaré, olha por nós, teus filhos adotivos do coração. Traz em tuas mãos maravilhosas rosas que perfumaram nossos corações. Brinda-nos com teu olhar, meigo de ternura, e cura do nosso coração todas as amarguras. Tristes somos nós, que não sabemos valorizar o amor profundo que nossa mãe nos dá. Mãezinha terrena, profunda, bela e suave, dê-nos toda a ternura que do teu coração cabe. Que assim seja. Obrigada a todos. E até perdi aqui o caminho. Nos propomos a nos encontrarmos na próxima semana para o capítulo de número 17, em casa de Lísias. Se assim Deus o permitir, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Jesus vos acompanhe.